de inspirador, né? Que legal estar aqui hoje com vocês. Estou super feliz, agradeço demais o convite do GP e todo mundo que veio. Especialmente muito feliz de, olhando daqui, parece que não tem só mulher nessa plateia. Porque geralmente quando eu faço palestra, é só mulher que vem, como se o assunto não fosse do interesse de todo mundo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho da revolução delas, o que mudou no comportamento da mulher brasileira nos últimos 10 anos. Antes, deixa eu me apresentar rapidinho, apresentar a 6510, que é a minha empresa. Nós somos uma consultoria especializada em comunicação com mulheres, a gente atua em 3 pilares. A gente faz consultoria, atuando dentro das marcas e dentro das agências, para criar campanhas, criar posicionamentos no que é relacionado à comunicação com ou sobre mulheres, né? A gente também tem um pilar de educação, em que a gente faz palestras, workshops e criamos projetos especiais. O nosso primeiro projeto especial foi a cerveja feminista, talvez vocês tenham ouvido falar, que em 2015 foi um grande boom essa história. A 6510, ela nasceu de 2 incômodos que estão no nosso nome. Trabalhando, desde que eu voltei de Portugal, quando eu cheguei no Brasil, me puseram para ser diretora de criação de tudo que é marca de público feminino que vocês possam imaginar. Beleza, moda, produtos de limpeza, põe para a Thaís, porque ela é mulher, ela vai saber lidar com isso. E sempre me deparava com um número nas pesquisas que vinham para a gente, que era uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, de 2013, que dizia que 65% das mulheres não se identificam com a maneira que elas são retratadas na propaganda. Ao mesmo tempo, eu olhava ao meu redor, nas agências, eu olhava para cima e não tinha mulheres VP de criação com quem eu pudesse conversar. Não só nas agências onde eu trabalhei, mas no mercado inteiro. Eu olhava para o lado, na época eu conhecia outras 5 diretoras de criação. Eu olhava para as mulheres que trabalhavam comigo na criação e era sempre mais uma. Tanto que uma dessas mulheres, a gente trabalhou tanto junto que ela virou minha sócia, que é a Maria Guimarães. Então eu fui entender quão poucas somos, né? Somos poucas, ok. E a gente rodou uma pesquisa já no embrião do que viria a ser a 6510, que era um grupo de discussão no Facebook, a gente nasceu assim, unindo essas poucas mulheres criativas do mercado e depois pessoas interessadas em debater esse tema. A gente descobriu que só 10% dos criativos nas agências eram mulheres. Quando a gente fala a importância da criação, né, a gente está aqui no grupo de planejamento, então não é que o planejamento não seja um lugar de tomada de decisão, e o planejamento sempre é um lugar que tem bastante mulher. Tanto que eu mesma sou meio planner, porque eu fui tentada a virar planner muitas vezes ao longo da minha carreira, quando a coisa na criação ficava muito difícil, eu falava, puta, mas a porta do planejamento está sempre aberta ali para mim. E era onde eu achava as mulheres para ser amiga, porque na criação não tinha também, né? Então, a gente descobriu que a criação, todo espaço criativo é um espaço de poder. É um espaço onde decisões são tomadas que moldam o mundo ao nosso redor. Então, isso vai desde a comunicação como um todo, é um espaço criativo, as artes, a culinária, e os mais altos lugares de poder dentro desse espaço de poder, que é o espaço criativo, eles são vetados às mulheres. Não é um problema do nosso mercado, é um problema do mundo, é um problema de um mundo que quer confinar a gente dentro de casa. A partir desse incômodo, mas assim, o mercado de publicidade é onde a gente alcança para conseguir mudar. A partir desse incômodo, nasceu a 6510, uma junção minha e da Maria, a gente que lidera isso hoje, mas a gente trabalha em rede, hoje nossa rede conta com 600 pessoas que a gente pode ativar a qualquer momento, que vai desde advogados e advogadas até pesquisadores, outros criativos e tudo mais, homens e mulheres, embora a gente priorize trabalhar com mulheres. Então, isso é um pouquinho da gente, um pouquinho como a gente trabalha. Mas vamos falar de mulheres, né, que é muito mais interessante. Durante muito tempo, as mulheres foram entendidas como um nicho de mercado. Isso tem até a ver com o que eu falei. Bota a Thaís, que é mulher, para trabalhar com mulher, porque mulher é nicho. A Thaís entende desse nicho, né? Mas alguma coisa mudou nos últimos 10 anos, que as mulheres deixaram de ser um nicho e elas passaram a ser o mercado. Então, quais foram os fatores que a gente enxerga
que fizeram uma baita diferença. Renda feminina cresceu 83% em 10 anos, o que é muito interessante porque a renda dos negros no Brasil cresceu mais ou menos nessa proporção também. Então, quando a gente fala do que mudou para a mulher, podem colocar o que mudou para os negros também, até porque a mulher negra talvez seja a maior população brasileira hoje. 38% dos lares são liderados por mulheres no Brasil, e esse número está crescendo e tende a ser 50-50 nos próximos 10 anos. As mulheres movimentam hoje R$1 trilhão na economia brasileira. Esse número cresceu 86% nos últimos 10 anos de novo. 12% das mulheres no Brasil são graduadas, ou seja, terminaram um curso superior, contra 9% dos homens. As mulheres ganharam mais dinheiro, entenderam que elas tinham que investir em educação para manter a sua posição e para conquistar mais espaço. Então, teve alguns vetores de mudança muito importantes. O primeiro foi o acesso à educação. E acesso à educação, ensino superior, acesso à educação formal, fez muita diferença para que as mulheres pudessem adentrar o mercado de trabalho, ganhar mais. A independência financeira, a consolidação dessa independência financeira que a gente vem ganhando desde muito tempo, mas a gente sempre fala, a mulher está ganhando lugar no mercado de trabalho. Não, a mulher branca está saindo de casa. A mulher negra, periférica, ela sempre trabalhou fora de casa, ela nunca teve essa opção de não trabalhar. Então, mas essa independência financeira, ela vem também muito de programa de governo, tá, gente? Vamos ser políticos aqui por um minuto e reconhecer que um Bolsa Família fez toda a diferença nesse cenário. E reconhecer que um ProUni fez toda a diferença no acesso à educação. O sistema de cotas fez toda a diferença no acesso à educação, que são importantes vetores de mudança. Um terceiro e super importante é o acesso à internet. Então, como o acesso à internet está se ampliando muito mais nos últimos anos, e a gente tem aí hoje uma população feminina com muito acesso à internet, isso descentraliza a produção da informação. Antigamente, a gente tinha uma informação que ela era produzida por 4 ou 5 grupos familiares liderados por homens brancos heterossexuais velhos. Nada contra homens brancos heterossexuais velhos, tenho até amigos que são, acho que tudo bem. O importante aqui é que, assim, eles não podem ocupar todos os lugares de poder. E a comunicação estava sendo 100% liderada por essas cabeças. Não tinha outro ponto de vista sendo disseminado. Com a internet, as pessoas que nunca tiveram voz e nem espaço, ganharam voz e espaço. Isso muda tudo, porque hoje se sou uma mulher transexual, eu posso ler outras mulheres transexuais escrevendo sobre experiências semelhantes à minha. A gente se encontra, né? A gente ganha voz e ouve outras vozes nesse universo digital. A gente também, a partir daí, começou a entender que esse mundo em que a gente vive não foi construído para a gente. Ele foi construído para os homens brancos, heterossexuais, de classe A, que é quem domina, de novo, nada contra, não se ofendam, fiquem aí. Mas que é quem domina os espaços de poder. Uma vez que a gente foi ganhando espaço, a gente foi entendendo a necessidade de construir um mundo mais adequado a quem a gente é. E que um mundo mais adequado a necessidades diversas, ele é um mundo melhor para todo mundo, na real. E a gente começou a se unir em redes de apoio. Então, tudo isso, vou contar um pouquinho mais profundamente, olhando para 5 aspectos da relação da mulher com esse mundo. A mobilidade, o corpo, a conectividade, as finanças e a moda. Então, começando por finanças, porque dinheiro é poder. Dinheiro é hoje a nossa... Muita gente vive para isso, né? Para acumular dinheiro. As mulheres hoje ainda são vetadas do universo do dinheiro. Mulheres ganham em média 32% a menos do que os homens no Brasil. E as mulheres negras ganham 65% menos que os homens brancos. Então, é uma diferença muito grande. 52% das mulheres declaram já ter passado por assédio sexual no trabalho. 33% das mulheres já foram... 52% já passaram por assédio moral, 33% já passaram por assédio sexual. Se eu fizer um exercício aqui das mulheres
Eu não vou fazer, para não expor vocês, mas a gente já fez isso em alguns eventos de pedir para as mulheres que já passaram por algum tipo de assédio levantar a mão. Vocês se importam? Podemos brincar disso? Quem já passou por algum tipo de assédio, não precisa dizer se é moral ou sexual no trabalho, poderia levantar a mão? Vocês podem olhar ao redor, é bastante gente. É muito comum, né? Só lembrando que é crime, assédio moral e sexual, tá, gente? Boas notícias agora, passou um momento de tensão aqui. Notícia legal, 43% dos empreendedores no Brasil são mulheres. É um dos poucos lugares de poder e empreendedorismo em que a gente tem uma situação quase pareada. E 34% das mulheres que têm empresa trabalham de casa, porque, de novo, o espaço doméstico é o lugar reservado às mulheres. Mas isso também é uma outra perspectiva que diz, poxa, a gente pode trabalhar de casa. Eu mesma trabalho de casa e sou super confortável com isso. É uma opção. E homens podem trabalhar de casa também, seria bem legal. Então, aqui, quando a gente olha para a relação da mulher com o dinheiro, a gente identificou uma tendência principal de mudança de comportamento, que é a busca consciente por autonomia. Por que a palavra consciente é a palavra-chave aqui? A gente sempre teve, as mulheres foram ganhando autonomia ao longo da história, seja porque elas eram pobres e não tinham opção se não trabalhar para botar dinheiro dentro de casa, ou porque faltou o braço, porque os homens estavam na guerra e as mulheres tiveram que ir trabalhar nas fábricas. Mas hoje essa busca, ela não é uma coisa que está acontecendo com a gente, ela é uma coisa que a gente está buscando. A gente precisa dessa autonomia financeira, a gente vai dar um jeito de conquistar, seja empreendendo, e aí o empreendedorismo feminino tem características muito próprias, porque é um empreendedorismo que vem muitas vezes para solucionar problemas que só a gente está enxergando, seja buscando educação financeira. Hoje já existem vários grupos focados em ensinar finanças para as mulheres, porque a gente tem uma necessidade de educação financeira diferente dos homens, uma vez que não é ensinado para a gente lidar com dinheiro desde pequena. Muito pelo contrário, dizem, a mulher é gastona mesmo, né? A mulher tem que estourar o cartão de crédito e tudo mais, e a gente tem outros inputs de estímulo à compra também. Olhando para a mobilidade, eu falei bastante sobre como o lugar da mulher é dentro de casa, né? O corpo feminino, uma vez fora de casa e desacompanhado de um homem, ele é um espaço público. Então, quando você está na rua, sozinha, uma mulher sozinha na rua, ela é pública, qualquer pessoa pode opinar sobre aquele corpo, qualquer pessoa pode tocar aquele corpo, a não ser que ela esteja na rua acompanhada de um homem, que já aconteceu muitas vezes, né? Você está andando na rua, passa um cara, mexe com você, ele olha seu namorado do lado e fala para ele, ai, desculpa. Tipo, caramba, né? Então, 98% das brasileiras já sofreram algum tipo de assédio na rua. 83% não acham assédio algo legal, então o famoso fio-fio, né, evitemos. 81% das mulheres já deixaram de ir a algum lugar porque não queriam sofrer assédio no caminho, ou seja, nosso direito de ir e vir, ele não é pleno. Nosso direito de ir e vir, ele é atrapalhado na cidade, por cidades que não são pensadas para a gente também. E a gente hoje está se juntando para lutar contra isso. Então, a gente vê movimentos como o Vamos Juntas, que são grupos no Facebook de mulheres que combinam caronas a pé. Assim, eu vou daqui até lá. Alguém mais está indo para lá? Eu também vou. Vamos juntas? Vamos. A gente tem os aplicativos e a tecnologia sendo usada a nosso favor também, não só nos grupos de Facebook, mas com aplicativos em que você pode dar o seu trajeto para uma amiga acompanhar ou para algum parente acompanhar. Então, tem essa vontade de andar sozinha. É muito básico, né? 2017, eu estou dizendo aqui que a tendência para as mulheres é querer andar sozinha na rua, mas, infelizmente, é isso. Esse corpo, que ele é público no espaço público, nossa relação com ele também está mudando. A gente tem hoje que 48% das brasileiras estão acima do peso, 70% tem cabelo cacheado, 33% são classificadas pelo IBGE como mestiças, mas é um país em que 53% da população é de negros e negras, né? Então, essa é a cara da mulher brasileira. Essa é uma cara que, primeiro, a gente não vê aqui. Se você olhar ao nosso redor,
é um público majoritariamente branco. Eu entendo que estamos no Rio Grande do Sul, que aqui tem uma característica de imigração diferente, mas no Brasil, a cara do Brasilzão mesmo, a gente não vê na comunicação, nem nas novelas, nem nos filmes brasileiros, e muito menos na propaganda. Você não vê uma mulher negra acima do peso, com o cabelo cacheado, estrelando um comercial. Você vê no máximo Carol Conká, que é magra. Então, você pegar o combo da mulher brasileira, não tem. O Brasil é o país que mais realiza alisamento no mundo. Isso está muito forte na nossa raiz racista, que classifica o cabelo crespo cacheado como um cabelo, mesmo numa pessoa branca, é um cabelo de negro, e, portanto, pior. O mercado plus size, por outro lado, movimenta 4,5 bilhões de reais no Brasil. É uma puta grana, mas você vai na C&A, não tem roupa para mulher gorda. Não tem, é muito difícil comprar roupa nos grandes varejistas. A gente tem... Esse dado eu acho muito legal, porque a maior parte dos briefings que a gente trabalha tem como target entre 25 e 35 anos, né? Tem 21 milhões de mulheres nessa faixa etária no Brasil. As mulheres idosas são 11 milhões e 400 mil, e só a Corega está falando com elas. Então, fica aí uma possibilidade. A principal tendência aqui, quando a gente fala da relação das mulheres com o seu corpo, é uma tendência de assumir o seu corpo. A gente tem o movimento Fat Pride, né, e o Body Positive, que são das mulheres aceitando seus corpos, mulheres e homens, mas principalmente mulheres, aceitando o seu corpo do jeito que ele o corpo gordo, falando, ok, sou gorda, façam roupa para mim, eu amo meu corpo gordo do jeito que ele é. As mulheres crespas e cacheadas passando pela transição capilar e cada vez mais assumindo seus cachos. Eu mesma não tenho esses cachos, eu faço eles porque eu acho bonito. Então, tem esse movimento todo das mulheres assumindo os seus corpos e dizendo, eu não vou me encaixar nessa forma que vocês, comunicadores, vocês, sociedade, disseram que eu tenho que me encaixar. E o mais revolucionário, eu vou me amar desse jeito mesmo. Porque eu acho que a gente tem uma indústria aqui que lucra muito em fazer as mulheres se sentirem mal com o corpo delas. E aí, como que a gente como que a gente brinca, joga esse jogo agora, que elas estão se recusando a se sentir mal com o corpo delas? E como que elas vão vestir esse corpo, né? Vamos olhar um pouquinho para a moda. A moda é um território feminino por natureza, porque a moda foi, durante muito tempo, a única forma de expressão permitida às mulheres. A única coisa que a gente podia minimamente escolher era a nossa roupa. E quando eu digo minimamente, é porque a roupa feminina ela é muito legislada, né? Foi estuprada porque estava de saia curta, tal roupa é coisa de piriguete e tudo mais. Mas moda é diálogo, e é um diálogo entre a passarela e as ruas, e volta das ruas para a passarela. Moda já proibiu a mulher de muita coisa, mas agora as mulheres estão tomando as rédeas e criando essa moda. Então, hoje, a nossa tendência principal é que ser mulher, qualquer mulher que você seja, está na moda. Eu nem vou falar muito sobre isso, porque o Nico vai falar daqui a pouco, e o trabalho que eles estão fazendo com a Avon é totalmente relacionado com isso, trazer todos os tipos de mulher para falar de moda. C&A também está muito nisso agora, no speech, né? Conectividade é o link entre tudo isso que eu falei. Hoje, a gente tem 79% das mulheres que ingressam em cursos relacionados à tecnologia desistem do curso ainda no primeiro ano, porque o assédio é tão forte dentro dessas faculdades que elas saem antes de completar. Isso é muito grave, porque por mais que as mulheres hoje sejam muito usuárias da internet e estejam usando muito as ferramentas que nos são dadas para criar redes de apoio e para revolucionar muita coisa, a gente não está no back-end produzindo a tecnologia. Esse ainda é um espaço que é vetado para a gente. E aí a gente tem problemas como, por exemplo, as redes sociais, o Facebook, o Google, o Twitter, o Google não é uma rede social, desculpa, o Facebook e o Twitter principalmente, derrubam muito mais rapidamente uma página de uma feminista que recebe denúncias, porque os grupos machistas eles se organizam e derrubam páginas de mulheres feministas,
e essas páginas que saem do ar, às vezes por semanas, por causa dessas denúncias que são trollagem mesmo na prática, do que derrubar grupos abertamente machistas. E o diálogo com essas plataformas é nulo, assim, não existe muito cuidado com isso. A gente tem que... As mães estão muito conectadas, isso é muito revolucionário. As mães recentemente conseguiram uma mudança de legislação para que a cesárea perdesse peso dentro do sistema de saúde brasileiro, em detrimento do parto natural. Isso foi um movimento que começou nos grupos de mães na internet. Então, isso é super bacana ver como a gente consegue, a partir desses grupos, gerar transformações na vida real. E 47% dos gamers no Brasil são mulheres. Isso também é muito legal. Quando você pensa num gamer, né, você pensa um menino nerd de 17 anos, mas a maior parte dos gamers no Brasil são mulheres de mais de 30 anos que já são mães. Então, tem esse lado. A tendência com a tecnologia, com a conectividade, né, é que, através da internet, a gente cria redes de amparo para mim e para o mundo que a gente, né, e para o mundo que a gente quer ver. Eu acho que a 6510 a gente vive muito isso. A gente tem um grupo fechado no Facebook só para as pessoas que fazem parte da nossa rede, e ali a gente discute o mercado e dali a gente reverbera. Então, porque a internet hoje ela ainda é um espaço público, né, fora dos grupos, fora do WhatsApp, e os espaços públicos eles não são necessariamente seguros para as mulheres mesmo online. Então, concluindo, quando a gente olha para todas as tendências, aqui nesse mapa, eu trago algumas microtrends fora das principais, que estão disponíveis online. Depois o pessoal da organização do GP vai passar para vocês o link para vocês verem esse reporte completo, porque dentro dele a gente destrincha quais são as microtendências que compõem cada tendência macro dessa. O muito legal é ver que as coisas estão super conectadas, sabe? Então, quando a gente fala a mulher está assumindo o seu corpo, ela também está vestindo esse corpo de um jeito diferente. A diferença que a tecnologia faz, tudo isso é uma gotinha que você pinga aqui e que ela faz uma onda nesse enorme lago que é a nossa vida, né? Então, está nascendo uma nova mulher. Ela é uma mulher que veste o corpo dela, que aceita o corpo dela do jeito que ele é. Ela veste esse corpo do jeito que ela quer, do jeito que expressa a sua identidade, sem se importar tanto com o que realmente estão dizendo para ela que deveria ser aquele corpo e aquela roupa que ela põe nele. Ela está preocupada com o mundo, desde o impacto que as ações dela têm nesse mundo, até o seu poder transformador. Ela é conectada, ela usa a conectividade para criar redes de apoio, um lugar em que ela tem voz, um instrumento para construir um mundo que ela deseja viver. Ela quer circular livremente pelos espaços físicos e virtuais. Ela quer conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Quando não encontra esse espaço, ela cria um espaço para ela. Ela não vai dar nenhum passo para trás nas suas conquistas. Ela está se unindo a outras mulheres. Futuro, ele não chega ao mesmo tempo para todo mundo. Nem tudo que eu falei aqui é verdade para todo mundo. Mas algumas mulheres já se libertaram das amarras que estavam restringindo os seus movimentos. O movimento do seu corpo, da sua expressão, da sua mobilidade, da sua relação com o dinheiro. Elas estão tocando outras mulheres num movimento que é viral. Quando uma mulher se liberta das regras que foram colocadas para a gente liberta todas as mulheres que estão ao nosso redor. Uma mulher negra que faz a transição capilar, todas as mulheres da comunidade dela se sentem empoderadas para fazer o mesmo. A revolução delas, essa revolução que a gente está falando, ela é feita de micro-revoluções. Então, eu acredito demais no poder das micro-revoluções. Eu acho que cada vez que a gente ouve o Trump fazer um tweet totalmente absurdo, tem uma menina trans que descobriu que o corpo dela é ok. E isso é muito poderoso, isso é tão poderoso quanto o tweet do Trump. Porque ela vai, a partir da revolução interior dela, inspirar quem está ao redor dela.
essas revoluções são transmitidas de mulher para mulher, mas não só, elas são transmitidas de oprimido para oprimido. É da mulher para o negro, do negro para o gay, do gay para o trans. A gente está todo mundo ligado, inclusive para os homens, porque os homens, apesar de serem os vistos como os vilões, os opressores, também são, em muitas maneiras, oprimidos. Eu acho super importante a gente sempre lembrar que homem não pode sentir, os homens estão se matando uns aos outros e a si próprios porque são estimulados a uma outra violência, são estimulados a uma outra competitividade, não são acostumados a lidar com seus sentimentos. Os homens morrem porque não vão ao médico, porque não vão procurar ajuda. A taxa de suicídio entre os homens é muito alta. É que a gente não vai... Eu mulher, estou muito ocupada com as minhas lutas e com as lutas das outras mulheres. Os homens deveriam estar lutando suas próprias lutas, como, por exemplo, o direito a uma licença paternidade justa. Porque um homem ter um filho e ficar 5 dias corrido com esse filho, não se cria um vínculo ali, né? Uma coisa que sempre vai ser uma falha, né, ali. Então, essas micro-revoluções que estão acontecendo em todo o mundo hoje, elas não vão ser paradas. Por mais que a gente tenha uma onda de conservadorismo reagindo justamente a essa revolução, porque toda ação tem com ela uma reação, não tem como parar. Não tem, é impossível, porque quando uma pessoa descobre que ela tem um poder dentro dela, que ela tem um direito, porque muitas vezes a gente acredita que a gente não tem direito, que a gente não tem direito de andar na rua, que a gente não tem direito de expressar opinião, que a gente não tem direito de gostar do nosso corpo. Mas quando você descobre que você tem aquele direito, ninguém tira isso de você. Não adianta vir a onda conservadora, porque ela vai bater numa parede. E a gente vai continuar avançando. Então, você pode, hoje, ser um agente dessa mudança ou ser atropelado por ela, porque não tem como parar. E meu convite hoje para vocês é que todos vocês sejam agentes dessa mudança. E sejam agentes, antes de ser um agente de mudança no mercado, antes de ser um agente de mudança no mundo, sejam agentes de mudança dentro de vocês mesmos. Porque é a partir das micro-revoluções que acontecem na gente que acontecem as revoluções maiores no mundo. Super obrigada.